T-News. Apresentação: Marely Martins. Rádio T, eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Rádio T apresenta entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. 7h29, nós seguimos aqui na Rádio T ouvindo, é claro, diversos, agora já candidatos aos cargos de deputado estadual, federal, governadores, também a presidência, senadores, enfim, estamos ouvindo todos os candidatos para que você, nosso ouvinte, possa tirar as suas conclusões. E hoje o nosso entrevistado é o deputado federal Aliel Machado, do PSB. Bom dia, deputado. Bom dia, Marely, bom dia, Laroca, bom dia, Tocha. É uma alegria voltar aqui e conversar com a população. Deputado, antes de passarmos para algumas perguntas importantes referentes ao mandato de deputado federal e também, é claro, ao processo da eleição, é importante também a sua opinião em relação a uma declaração que foi dada na semana passada aqui pelo deputado estadual Márcio Paulic, do Solidariedade, e que é também candidato ao cargo de deputado federal. Ele fez algumas declarações a respeito do senhor e também do Sandro Alex, que já respondeu na sexta-feira. Ele disse que o senhor teria se unido com o Sandro Alex para vetá-lo em algumas coligações, logo após a desistência do Osmar Dias da candidatura ao governo do estado. E também disse que o senhor e Sandro Alex estão com medo dele na disputa por conta do potencial de votos. Eu pergunto, como é que o senhor rebate essas declarações aí do Paulic? Se é verdade ou não, o senhor vetou ele de alguma coligação? É muito triste ouvir isso de uma pessoa que deveria de se comportar com um pouco mais de postura. O Paulic faz parte de um partido ao qual ele é o presidente. Portanto, cabe a ele fazer as conversas com os presidentes de partidos. E isso você não organiza na véspera. Isso você organiza ao longo do tempo. Isso você trabalha. E o Paulic teve um problema com a desistência do Osmar. Inclusive, ele teve muita participação nisso, porque do início ele vetou, ele criticou a possibilidade de uma aliança do Osmar com o Requião. E depois foi ele que foi procurar o Requião para poder se aliar. Os partidos políticos, inclusive deputados colegas dele na Assembleia, disseram que não era viável aceitá-lo numa coligação, porque ele não tinha organização, não tinha candidatos, não tinha proposta, projeto. E é estranho você procurar na véspera da eleição vários candidatos, como se fossem vários projetos políticos. Quero citar aqui uma reunião importante, ao qual o Osmar Dias, através das pessoas que o acompanhavam, procuraram o PSB. Isso foi no início da semana passada. Apareceu lá o Zuquinho, que é o prefeito de Pato Branco, apareceu lá o Celso Silva, o principal interlocutor do Osmar Dias, e o Paulic, para conversar com o PSB sobre a possibilidade do PSB acompanhar o Osmar. E nessa reunião foi perguntado a eles se o Osmar iria com o Requião e com o PMDB. E o Paulic disse que já estava decidido que não iriam, por causa da rejeição do PMDB e do Requião. Esse mesmo partido que o Paulic está aliado agora. Então, eu acho muito estranho na mídia, no microfone, se fazer uma maquiagem para as pessoas e nos bastidores, na prática, ter outro tipo de atitude. É triste ver isso. É lógico que isso não aconteceu. Eu continuo na mesma coligação ao qual eu estava. Inclusive, ele era aceito na coligação caso quisesse se candidatar a deputado estadual. Agora, não se organizou. E isso não foi uma decisão do Aliel, até porque eu não sou presidente do meu partido, não participo do partido que conduz as conversas sobre as coligações, e o Paulic poderia ser candidato a deputado federal só pelo partido dele, porque ele é presidente do partido. Isso não impossibilitaria ele de ser candidato. E como é que o senhor vê essa questão da disputa de votos aqui em Ponta Grossa e na região? A própria declaração do Paulic dizendo que tanto o senhor como o Sandro Alex têm medo do potencial de votos dele. Por um lado, o Sandro dizendo que não vê essa possibilidade de eleição de 3 representantes na cidade, mas que torce para isso. Agora ele colocou um pouquinho a mais aí na declaração, dizendo que não acredita nisso, mas que torce para que aconteça. Como é que o senhor vê essa disputa aí, tanto em Ponta Grossa como na região? A disputa é uma coisa natural da eleição. E os votos são consequências do trabalho. Eu espero que as pessoas se conscientizem agora. Que as pessoas não troquem o seu voto por dinheiro, por favores. Que as pessoas analisem a ficha, a história do candidato, quem ele representa, o que ele já fez. E a luta pelo momento muito importante que nós vivemos no Brasil, que é um momento de muita crise. Crise financeira, crise ética, crise moral no país. E Ponta Grossa tem potencial.
Eu acredito que nós temos perfis de eleitores diferentes. Eu acredito que sempre defendi os movimentos sociais, que continuo defendendo os moradores mais dos bairros, que continuo defendendo o não aumento de impostos. Temos aí um grande desafio. E, como eu sempre falei, eu sou adversário, por exemplo, do Sandro, mas nós sempre tivemos posições muito claras e um debate muito franco e um posicionamento muito bem identificado pelas pessoas. Agora, nós vamos ver durante a eleição, nós temos um trabalho muito forte fora de Ponta Grossa. Nós estamos numa representação que não diz respeito apenas à cidade de Ponta Grossa. Nós temos cidades importantíssimas aqui na região que também precisam de atenção. E o intuito nosso de colocar o nosso nome à disposição novamente para deputado federal é com a vontade de dar continuidade a esse trabalho. E eu continuo com a mesma plataforma de 4 anos atrás, de mudança, de renovação, de luta contra as desigualdades. Eu falo em renovação porque eu continuo sendo contra esse sistema. Basta olhar as minhas votações, basta olhar os desmandos que o governo fez e eu estive lá em todo momento lutando contra, sempre representando, na minha opinião, na minha visão de mundo, na luta que eu tenho para melhorar a qualidade de vida das pessoas, sendo muito firme. Basta as pessoas lembrarem de algumas coisas. Eu destacaria, por exemplo, a questão do Cunha, que foi uma luta muito difícil, que nós tivemos e nós vencemos. Eu destacaria a não votação da reforma da Previdência, coisa que o Paulic defendeu aí na tribuna. A reforma da Previdência, eu sou contrário a isso, da maneira que ela foi proposta. A reforma trabalhista, que já foi aprovada, a da Previdência não foi aprovada graças à mobilização da população, das pessoas que se destacaram. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande, Marelli, para conversar com as pessoas, e agora na eleição é um momento de decisão ao qual eu respeito plenamente a decisão das pessoas e da população, que é quem deve escolher. Com esse regramento político, com essa lei eleitoral, cria situações inusitadas. Eu sei da sua afinidade com o João Arruda, se eu chegar bem com o João Arruda, chegar bem com o PMDB, e hoje vai ter que enfrentar essa agremiação política. Como é que vai ser essa relação, deputado? Visto que o senhor sempre teve um viés diferente desse grupo político que vem lá do Beto Richa, que eu contemplaria Cida e o Ratinho, não sei em que tamanho, em que proporção, mas isso que foi criado, como é que o senhor vai lidar com esse tipo de situação quando o senhor tem uma afinidade muito grande e ele tem, o João Arruda, em relação ao senhor? Laroca, nós na política muitas vezes temos que tomar decisões sem saber o que acontecerá no futuro, né? Quando eu me filiei ao PSB, me filiei junto com o deputado Molon em Brasília, em torno de um projeto político maior para o Brasil, porque é em Brasília que eu atuo e que eu me preocupo. Eu estou muito preocupado com a questão nacional. E agora, com as definições das candidaturas, das coligações, eu estou mais preocupado ainda. E quando eu me filiei ao PSB foi em torno da possibilidade da candidatura do Joaquim Barbosa. Já sabendo da condução do partido aqui no estado, eu pedi uma liberdade ao partido do ponto de vista da turma do Beto. Então eu sempre deixei muito claro, inclusive na convenção do PSB, com a presença do Beto, então eu não estou falando isso longe, eu falo olhando nos olhos das pessoas, porque eu sou muito sincero, eu disse que jamais o apoiaria. Quem que o senhor está apoiando para o Senado hoje? Não acredito. Hoje eu só estou apoiando o Roberto Requião. Vou apoiar o Requião abertamente. O meu partido sabe dessa posição minha, me autorizou. Eu contei sobre essa dificuldade que eu teria vindo para o partido. E aí eu pontuo, respondendo o Laroca, de que quando a Cida assumiu o governo, eu saberia que esse momento, esses poucos meses seriam importantes. E eu procurei a governadora com uma pauta de reivindicações. E essa pauta de reivindicações diz respeito a vários temas, que passam desde os servidores públicos até a questão do pedágio, até a questão das empresas públicas. E confesso que por ter um período tão curto em um orçamento antigo, feito pelo ex-governo, eu fiquei contente com algumas ações da governadora. E o nosso partido fez uma coligação, eu me aproximei e eu não tinha informação da possibilidade da candidatura do João Arruda. Hoje nós temos um grande desafio, que é levar a eleição para o segundo turno, que é discutir o Paraná de uma maneira mais franca e mais aberta. E eu acredito que o João vai melhorar muito ainda nos índices a partir do momento que as pessoas o conhecerem. Ele tem preparo, é uma pessoa séria. Eu conheço o programa de governo que o Requião sempre defendeu, as ações, apesar de ter críticas também a esse posicionamento. Eu acho que ele vai colaborar muito com o cenário eleitoral.
Como eu falei, no primeiro turno nós temos uma proximidade. Hoje, apesar de eu deixar muito claro que não apoio o Beto Richa, quando o Beto Richa não estiver no palanque, as ações defendidas pelo governo da Cida, o programa de governo, que é muito diferente do anterior, mesmo tendo coligações que, infelizmente, você foi muito feliz, esse sistema nosso apodrecido, vergonhoso, de negociação, de tempo de TV, fez com que estivesse todos esses partidos e como se fosse uma continuidade. Espero que assim não seja e devo acompanhar a governadora no primeiro turno. Bom, já destacou que está apoiando a Cida Borghetti. O senhor acha que ela está preparada para comandar o Paraná por mais 4 anos? A Cida teve uma experiência muito grande no Legislativo e o que mais me chamou a atenção dela foi a preparação na defesa das crianças, principalmente com a lei da primeira infância. E agora, nesses poucos meses de governo, veja, ela criou um departamento anticorrupção. Ela mandou embora os cupincha do Beto Richa envolvido naqueles esquemas desde o começo do mandato. Ela determinou que as empresas se programem nesse curto período que falta de 3 anos, porque em se tratando de obras é um tempo pequeno, dizendo de que não haverá renovação do pedágio. Falou sobre as empresas públicas, tem sensibilidade, nós acabamos de falar das mulheres aqui, ela tem experiência, foi deputada estadual, foi deputada federal, conhece só um pouquinho nessa do pedágio, o senhor acha que ela vai cumprir? Porque a gente tem visto muito esse assunto do pedágio aí sendo discutido sempre em época eleitoral. Eu estive na CPG nessa semana acompanhando, inclusive, a vinda da governadora, que veio para apresentar um modelo novo para o pedágio, só que não foi apresentado modelo nenhum. Então a gente fica com o pé atrás, poderia ser ela, como poderia ser qualquer outro candidato, quando se fala em pedágio em ano eleitoral. O senhor tem confiança, então, que se ela for eleita, ela realmente vai cumprir isso que ela está dizendo nas campanhas? Marielle, ela está há poucos meses, e nesse pouco período de tempo, ela não fez promessa de baixar ou não, agora é um momento decisivo. Agora ela falou que vai baixar em 50% o valor das tarifas. Porque vai acabar o contrato. Porque a exigência do novo governo pode ter esse tipo de exigência, ao contrário anteriormente. Quando o Requião disse, por exemplo, que o baixo acaba, ele impetrou todas as ações possíveis judicialmente que não foram atendidas. Porque o contrato antigo e absurdo amarrou de uma maneira onde foi uma responsabilidade promessas como essa. Agora não é promessa sobre o modelo atual. Agora irá acabar esse contrato. Que agora, inclusive, nos dá mais substância. Porque está provado aí, ó, segundo delações e informações gravíssimas de pessoas presas, a roubalheira também no pedágio. Então são ações importantes, difíceis, que nos chamam bastante atenção. Eu não respondo por mim, Marielle. Ela não é do meu partido, eu espero que assim seja, não só ela. Eu vou lutar para que isso aconteça, independente de quem ganha a eleição para o governo do Estado, porque eu, como cidadão, acho que é um absurdo a maneira como isso foi implementado e a maneira como isso foi conduzido, principalmente aí nessa última gestão. Deputado, obviamente o senhor deve estar fazendo campanha, percorrendo os locais. Pré-campanha ainda, né? A campanha oficialmente, né? Dia 16. Pré-campanha. Começa a campanha dia 16. Mas eu pergunto ao senhor, o senhor falou agora da Cida, falou que a Cida tem um traço diferente do Beto Richa, mas a gente vê o Beto Richa na coligação e o partido dele na coligação. O senhor está conseguindo explicar isso para os seus eleitores? Como é que está essa relação com os seus eleitores da própria situação do Beto Richa no governo da Cida, e a Cida... o senhor diz que ela é diferente, mas no arco partidário está praticamente todo o governo do Beto Richa. No momento da confirmação das alianças, existem muitas pessoas próximas ao ex-governador, inclusive do meu partido, que foram fiéis a ele e que no momento dessas alianças fizeram, naquelas definições que os líderes partidários fazem, essa aproximação. Eu tenho muita tranquilidade porque é público e notório a minha posição. E as pessoas se orgulham muito disso, porque não é fácil. Você está dentro de uma agremiação, ter pessoas próximas e você ter coragem de fazer esse enfrentamento. Então, eu estou muito tranquilo porque faço esse enfrentamento. Porque deixo muito claro para as pessoas e eu nunca pulei de posição. Eu nunca vim aqui defender o Beto Richa, no outro dia fui contra o Beto Richa, depois a favor da Cida, depois contra a Cida, depois contra aquele a favor desse. Que é uma bagunça que as pessoas não entendem e é vergonhoso na política. A minha posição política sempre foi muito clara, desde Brasília até aqui no estado do Paraná. Eu lembro... por exemplo, do Paulic, que foi o início da conversa. Ele veio aqui há uns 3 meses dizer que defendia que o grupo do Osmar fosse com o Beto. Depois, ele procurou o grupo do Ratinho, agora, para fazer coligação. Aí ele procurou o grupo da Cida.
E o grupo do Requião, que ele estava criticando há 3, 4 dias atrás, numa reunião que eu estava presente, hoje é da coligação dele, e ele defende. Se ele fosse público, olha, eu vou fazer a coligação, mas não vou votar, mas não concordo. Eu mantenho posição, eu tenho coerência. Cada um responde por si, eu até entendo. Ele pode ter um papel importante de aumentar a representatividade local, tem capacidade para fazer os seus discursos. Agora, sobre o meu caso, é muito claro e muito tranquilo o meu posicionamento e o que as pessoas percebem das minhas ações. E o mais importante, Laroca, do que esses discursos, do que essas ações, são as nossas atitudes. E eu quero muito que as pessoas, nesse momento eleitoral, mesmo com as pessoas renegando a política, que elas procurem pesquisar um pouco. Pesquisem as votações, pesquisem as investigações, pesquisem o que o deputado fez durante todo o mandato. Pesquise o que ele trouxe de verdade, o que é fato, o que é concreto, o que está aqui, o que ele trouxe para a sua cidade, o que ele trouxe para a população, os seus posicionamentos em temas importantes. Nós tivemos tantas coisas graves que foram votadas em Brasília e em Curitiba, tantos posicionamentos importantes. Eu destaco novamente, Laroca, porque a minha preocupação não é só com a eleição, a minha preocupação são com os frutos que nós estamos colhendo dessa tragédia. A PEC do teto de gastos, que agora está sendo criticada pela maioria dos presidenciáveis, que é uma proposta que o povo nem sabe o que é, está fazendo aumentar o número de morte de crianças. As crianças estão morrendo a mais no Brasil. Depois de 29 anos aumentou o índice de mortalidade. E de verdade, eu acho que a política é uma missão. Eu não estou na política porque eu sou dono de empresa para beneficiar os meus interesses. Eu não estou na política porque eu defendo uma corporação, porque eu sou famoso. Estou na política porque eu sou um menino que moro lá na Vila Gimberg e sei o que as pessoas precisam, o que elas sofrem quando uma decisão política afeta a vida delas. Quando uma pessoa precisa de um direito e ela não tem, ela sofre por isso. E toda vez que eu usei o microfone em Brasília, que eu usei meus posicionamentos, que eu votei, que eu coloquei a minha digital, eu procurava me sensibilizar sabendo o que as pessoas fariam se elas estivessem aqui no meu lugar. Que posicionamento elas teriam se elas estivessem aqui. E é isso que eu procurei fazer. Eu não fiz negociação com ninguém, por exemplo, para não assinar a CPI da Quadro Negro. Um dos principais pontos de desvio de dinheiro no Paraná. Roubaram dinheiro de escola aqui. E teve gente que vem fazer discursinho aqui que não votou, que não colocou o seu nome na CPI. Não teve CPI da Quadro Negro. Gravíssima aqui no Paraná. Então são ações assim que realmente precisam ser analisadas pela população com muito critério, de maneira muito minuciosa. Estamos conversando com o deputado Aliel Machado e eu quero abrir espaço para uma pergunta feita pelo ouvinte, pelo 84167000. Luiz está dizendo o seguinte: será que essa mudança de partido do Aliel não foi devido ao fundo partidário? Essa vergonha que os deputados votaram contra a população? Aí eu vou incluir mais uma dentro dessa. Essa é a pergunta do Luiz, agora é a minha. Se aliar a uma coligação com Cida Borghetti, que tem PSDB, DEM, PTB, partidos aí que o senhor sempre criticava porque dizia que faziam parte da velha política, não é se aliar também à velha política? Bom, eu não me aliei porque eu não defino, Marelli, as coligações. Diferente do Paulinho, que eu não sou presidente de partido. Quando eu vim ao PSB, eu tentei montar uma candidatura própria do meu partido aqui no Paraná. Eu lutei para que isso acontecesse. Portanto, eu digo às pessoas que me ouvem, eu abertamente me coloco contrário ao Beto Richa. E, portanto, a todas as ações que ele fez. Isso é ter coragem e posicionamento. Eu tenho um enfrentamento e um desgaste no meu partido quando eu faço isso. Mesmo tendo muito respeito aos colegas que lá estão. Então, isso está muito bem esclarecido, porque eu não sou presidente do meu partido. E as alianças acontecem só no final. E você tem um tempo mínimo de filiação. Segundo ponto, eu faço parte do PSB de Brasília. Do PSB que é muito claro nos seus posicionamentos, do PSB que não está com o Temer, do PSB que não negociou com o Temer, do PSB que não está alinhado às ações absurdas que o Temer está fazendo. E eu sou o único candidato a deputado federal de Ponta Grossa e da região que não está com o Temer. Porque se for levar por esse critério, todos os outros estão alinhados com o Temer. E não é aliado da pessoa, são das ações e das atitudes que o partido toma. E a questão do ouvinte ali, para senão não vai dar Luiz, tempo. É muito importante, sobre o Luiz, fundão partidário. A tua pergunta. Eu votei contra o fundão eleitoral. Eu me posicionei contra porque a maneira como ele foi criado, ele é uma maneira que dá poder aos caciques políticos. Mas o senhor vai receber, não vai? Eu só preciso terminar a resposta, Maria, a ele.
ele foi criado para valorizar os caciques políticos. E quem mais se beneficia nessas ações são os partidos que não têm programa e que não têm candidatos majoritários. O PSB tem 10 candidaturas aos governos dos estados. O PSB tem candidaturas ao Senado. O PSB está fazendo um programa para o Brasil muito claro. Isso demonstra que não é um partido de aluguel, que está concentrando o dinheiro do fundão eleitoral para poder entregar aos seus pré-candidatos a deputado federal sem ter critério algum. Então que fique muito claro que eu votei contra o fundão eleitoral, Luiz. Outro ponto, não mudei de partido por causa disso. Tanto é que o fundo eleitoral é proporcional. Então o partido que eu estava anteriormente, que é a Rede de Sustentabilidade, que eu tenho muito carinho, uma amizade com Marina, recebeu proporcionalmente. Portanto, se fosse fazer uma divisão pelo número de deputados, o valor seria o mesmo. PSB vai receber em torno de 118 milhões do fundão. O senhor não vai receber nada disso, então, para sua campanha? Vai fazer campanha como? Isso é muito importante, porque eu também fui contrário e votei contra o financiamento de empresas. Porque quando o dinheiro da campanha eleitoral vem das empresas, vem dos interesses corporativistas, daquelas pessoas que compram os mandatos dos deputados, elas acabam tendo poder sobre ele não tem liberdade para votar. E vai lá e vota contra o povo. Vai lá e vota a favor do aumento de impostos, como o Beto Richa fez aqui no estado do Paraná. Dentro dessas ações, o que eu solicitei ao partido, Marelli, é a condição mínima para que eu possa produzir o meu material durante a eleição. Todas as pessoas sabem que eu não possuo bens, que eu não possuo empresas e que não posso, nesse momento, e jamais faria qualquer tipo de aliança que não me permitisse ter liberdade nas minhas votações. E isso vai ser declarado, mostrado para as pessoas. Dos deputados eleitos na eleição passada, fui o que menos gastou recursos de todos eles aqui em Ponta Grossa e o que teve as contas aprovadas por unanimidade. Então é muito importante a pergunta do Luiz para que as pessoas tenham esse esclarecimento. Conversamos com o deputado Aliel Machado, deputado federal Aliel Machado, do PSB. Obrigada pela sua participação, deputado. Um bom dia. Bom dia, Marelli. Bom dia, Laroca. Bom dia, Tocha. Você que está me ouvindo, é muito rapidinho, Marelli. Você quer me mandar uma mensagem como o Luiz, fazer um questionamento, tirar uma dúvida, fazer uma crítica? Meu celular é o 99927 1718. Não está mais clonado, né? Não, graças a Deus resolveram rápido. 99927 1718. Muito obrigado pela oportunidade e excelente semana para todos. Rádio T, eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação.